Bom dia, meus amores! Vamos lá para a nossa aula de geografia? Todo mundo aí ligadinho, animadíssimo, hein? Vamos lá, minha turminha? Pega sua apostila e vamos começar. Vamos pegar nossa apostila lá na página 26. Relembrando que nós estamos vendo sobre as atividades econômicas desenvolvidas agora na área urbana, né? Nós já vimos o quê? A indústria, não foi? Vimos o comércio e hoje nós vamos falar sobre os serviços. A prestação de serviços é a atividade econômica que oferece diversos benefícios à população, como transporte público, energia elétrica, telefonia, coleta de lixo, atendimento educacional, saúde, entre outros. Os serviços podem ser particulares, isto é, pagos por quem os usa, ou públicos, os quais são pagos com dinheiro dos impostos. Então, a gente viu o que é o serviço público? É a atividade econômica que oferece benefícios à população. Quais podem ser eles? Transporte público, energia elétrica, telefonia, coleta de lixo, educação, saúde, entre outros. Nós vimos que ele pode ser particular, quando nós pagamos para usá-lo, ou público, quando a gente paga com os nossos impostos. E o que são os impostos, tia? São valores recolhidos pelo governo e revertidos em serviços de interesse da população, como o transporte, a educação e a saúde. Na seção lápis na mão, vai ser uma tarefinha que vocês vão fazer aí para a tia. Vocês vão responder duas perguntinhas. Primeira, quais serviços você e seus familiares mais utilizam no dia a dia? Quais são esses serviços, tia? Quais são? Sejam eles de energia elétrica, telefonia e por aí vai. 2. Em sua família, alguém trabalha com prestação de serviços? Se sim, que tipo de serviço essa pessoa realiza? Se alguém da tua família aí trabalha para prestação de serviço, você vai colocar que sim e vai colocar qual trabalho ele realiza. Se não tiver ninguém, você só vai colocar não, ok? E você vai mandar isso para a tia só na quarta-feira que vem, combinado? Atividade 3, lá na página 27. O setor de prestação de serviços envolve um número grande de atividades, muitas delas essenciais à população, como pode ser observado na fotografia a seguir. O que a gente está vendo aqui? Um médico atendendo um paciente que é um bebê, então deve ser um pediatra, ok? Que tipo de serviço prestado mostra na imagem ao lado pode ser? Você acha que esse serviço desse médico, ele pode ser público, ele pode ser privado, que tem que pagar, ou ele pode ser público e privado? Ele pode ser tanto público como privado. Por quê? O governo tem que dar assistência médica à população, que é o chamado SUS, onde as pessoas vão e devem ser tratadas da mesma forma que uma pessoa que paga, ok? 4. Leia o anúncio a seguir, que foi retirado de um site de empregos do município de Curitiba, Paraná. Precisa-se de funcionária para serviços domésticos, como lavar e passar roupas, limpar a casa e preparar as refeições. O trabalho deve ser realizado de segunda a sexta, das 8 da manhã às 17 horas. Salário a combinar. Então, a gente viu aí nesse anúncio que está precisando de quê? De uma doméstica, né, que possa lavar, passar, limpar e fazer as refeições. Colocou que o trabalho vai de segunda a sexta-feira e que vai das 8 da manhã às 17 horas, ou seja, às 5 horas da tarde. O salário vai ter que combinar com a pessoa. Letra A. Que vaga de emprego está sendo oferecida no anúncio? De funcionária doméstica. B. Nesse emprego, o trabalho que precisa ser realizado pode ser caracterizado como uma atividade industrial, comercial ou de prestação de serviço, turminha? Muito bem, prestação de serviços.
Dando continuidade agora na página 28. Trabalho humano e mudanças nas paisagens. Para produzir aquilo de que necessita, o ser humano realiza diversas atividades econômicas e, por meio delas, modifica tanto as paisagens da cidade quanto as paisagens do campo. Ao planejar novos bairros, construir casas, comércios, indústrias, pontes, praças e parques, ampliar ruas e avenidas, as pessoas modificam as paisagens das cidades. No campo, as paisagens podem ser transformadas por meio da exploração dos recursos naturais, da retirada de florestas para a plantação de lavouras, criação de gado, construção de estradas e usinas hidrelétricas. Então, o que a gente entende aqui? Que para estarmos modernizando, para a cidade estar crescendo, para o campo estar aumentando, a gente tem que modificar a paisagem, não tem jeito. Então, a gente acaba interferindo na natureza, né? Para eu poder aumentar a cidade, por exemplo, São Joaquim da Barra aqui, para a gente criar mais bairros, para criar condomínios, muitos desses lugares tinham o quê? Tinha pastagem, tinha árvores, então teve que derrubar para quê? Para poder criar ruas, para construir as casas, colocar postes, passar água encanada. E lá no campo tem que derrubar muitas vezes as florestas, para quê? Para criar áreas que você possa plantar, que possa ter animais pastando, que possa ser feita a usina hidrelétrica. Aqui em São Joaquim, a usina, quando veio hidrelétrica, tinham vários ranchos ali perto. Precisou tirar tudo, porque inundou tudo de água, porque a usina hidrelétrica funciona com a água do rio, não é? Então, todo crescimento, seja no campo ou seja na área urbana, ele vai fazer o quê? Modificações na paisagem, não tem como crescer sem mexer, não é? O ser humano transforma as paisagens dos lugares por meio da tecnologia e do trabalho. Aqui a tia vai colocar 2 exemplos para vocês. Obra de construção civil em São José dos Campos e a vista aérea da obra da usina hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia, tá vendo? Então, tudo tem que mexer na paisagem. Página 29, lápis na mão. Complete o quadro com informações do texto da página 28. A gente acabou de ler aquele texto. Você fica aí com a sua apostila aberta para a gente poder ir olhando no texto e responder. Exemplos de como o ser humano pode modificar as paisagens. Na cidade, que a tia falou até, aqui tem exemplo de São Joaquim da Barra, para a gente construir o quê? Novos bairros. Então, para o planejando novos bairros. Então, você tem que modificar ali a paisagem. Para que mais que eu vou modificar? Construindo casas, comércios, indústrias, pontes, praças e parques. E a terceira, ampliando ruas e avenidas. Agora, lá no campo, como é que eu vou modificar a minha paisagem? Explorando os recursos naturais, né, da terra, retirando florestas para a plantação de lavouras e criação de gado e construindo estradas e usinas hidrelétricas. Ainda na página 29. Observe a fotografia. Olha o que nós temos aí. A área desmatada para a formação de pastagem em Araguaiana, no Mato Grosso. Tá vendo a diferença? Ficou ainda um pedaço aí, como era, com as árvores, né? Como se fosse uma floresta aí. E a parte que tá toda lisa. Teve que derrubar tudo. Para quê? Para criar a pastagem. Essa fotografia retrata uma paisagem da área urbana ou rural? Facinho, hein? Rural. Com qual objetivo o ser humano está transformando essa paisagem fotografada? Porque pastagem para quê? Para criação de gado. Muito bem. O objetivo é formar uma área de pastagem para a criação de gado, ok?
E encerramos a nossa aulinha de hoje. Terminamos sobre serviços, aprendemos como que funciona esses serviços, tanto no campo como na cidade, né? E como nós temos que modificar a paisagem para estar crescendo. Turminha, super beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aula.